Então, é uma apresentaçãozinha bem rápida, tá? Então, meu nome é Jane Barros, eu sou psicanalista aqui de Porto Alegre e eu sou apaixonada pela transmissão da psicanálise, tanto aqui nesses espaços de cursos, aulas, grupos de estudos, mas também muito a partir da prática clínica e da supervisão. Então, se vocês vieram a partir do Janelas para a Psicanálise, eu, Jane, junto com a Júlia e a Luísa, que aqui estão. A Luísa e Júlia são psicanalistas em formação. A gente é a equipe Janelas desde 2020. Iniciamos nesse universo das redes em outubro de 2020, com a proposta de seguir disseminando a peste. Vocês já ouviram essa expressão? Essa frase é de Freud, né? E a ideia, então, aqui é seguir transmitindo a psicanálise de uma forma fundamentada, ética, e, ao mesmo tempo, quando possível, se possível, manter uma certa leveza, uma maior acessibilidade para a grande maioria que está com a gente. Eu vou pedir para que vocês vão me sinalizando, tá? Se estão me ouvindo bem, como é que está toda a minha transmissão. Eu estou no celular porque no computador a conexão se disse instável, e para a gente manter um encontro legal, assim, sem muita parada, eu resolvi, então, entrar pelo celular. Mas, por favor, vão me sinalizando, tá? Inicialmente, estava pensando aqui em falar sobre esse universo das redes, tá? Então, para quem não nos conhece ou conheceu pela Jane, pela Luísa, pela Júlia ou pelo Janelas, todas essas entidades têm um arroba. Então, se der para ir já colocando os slides, o primeiro slide mostra os nossos arrobas. É o meu, Jane, o da Júlia, o da Luísa e também o do Janelas. A ideia é que vocês sigam interagindo, nos chamando no direct, comentando, trazendo suas questões, repostando nos stories e, claro, nos marcando. Sabe por que eu falo isso? Porque isso vai e segue incentivando demais o nosso trabalho, que para quem já está na rede sabe que não é mole não, tá? Ficar na rede, se manter na rede, e a interação incentiva demais o nosso trabalho. Primeiro pela entrega, né? Vocês já estão nesse universo das redes também, quanto mais interação, mais o sistema entende que o nosso conteúdo é interessante, aí mais entrega e assim vai. Mas mais do que isso, é com a interação de vocês, as perguntas, reflexões, que a gente acaba produzindo, repensando posts, as discussões, assim como as perguntas, né? O que a gente vai poder continuar conversando e discutindo em 2023, assim como os próximos grupos de estudo, os próximos grupos de leitura, para quem não, né, para quem está aqui já está automaticamente inscrito no grupo de leitura que inicia semana que vem, né, que são 3 encontros gratuitos para falar do texto do livro da Radmila. Então, enfim, né? Então, vamos começar com algumas combinações clássicas que eu já falei um pouco aqui. Os microfones já estão desligados. Eu consigo ver um monte de câmera ligada aqui, porque eu estou no celular, então eu vejo menos pessoas, mas com todas as carinhas lindas fazendo assim. Sabe quando a gente precisa dessa comprovação que faz sentido o que eu estou falando? É muito bom. Eu estou vendo a Natália, a Helene e a Laisa. Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha assim, Desirê, Luísa, Júlia, Luene, Suzara, Roberta, ai, quanta gente linda. Enfim, tá. E oi para quem vai assistir gravado depois também, tá? A ideia é eu fazer uma fala inicial, para quem me conhece, sabe que essa fala inicial vai até mais 1 hora, mas tudo bem. Uma fala, tá? E que vocês possam ir tomando nota, deixando os comentários no bate-papo, que a ideia é, ao final, a gente abrir. Sim? Tá? Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Mesmo quem está assistindo por aqui, pode assistir a aula gravada depois? Claro, claro. Tomem nota, perguntem, retomem a aula
gravada. Eu vou tentar não olhar mais o bate-papo agora, porque por estar no celular, eu me atrapalho um pouco mais. Tá. Bom, mas enfim, vamos começar, né? Como é que a gente começou a pensar e a desenhar essa aula, o tema dessa aula? Porque a gente gostou de dar esse nome de aula inaugural, inaugurando, então, janelas de 2023, né? E dando um ponto de partida, assim, né? Um chute inicial para a gente ir pensando e construindo 2023 junto com vocês, tá? E por que a diferença entre Freud e Lacan, entre teoria e clínica? Porque a gente recebe muitas questões do tipo, por onde começar? E aí, por onde começar, a gente pode abrir já vários links, né? Por onde começar a clínica, por onde começar a estudar, por onde começar, se eu começo no tripé análise pessoal, teoria ou supervisão, enfim, né? Assim como pensar todas essas questões da teoria junto à minha escuta na clínica. Né? Não gosto muito da palavra aplicar a teoria na clínica, mas como pensar teoricamente os conceitos, enfim, quando eu estou escutando um serzinho ali na minha frente, né? Necessariamente eu preciso ir a Freud para depois ler Lacan? Isso é uma outra pergunta que chega muito na gente. E uma outra, que é uma das que eu vou responder aqui, por que Lacan? Tá? Eu não sei, deve ter acontecido alguma coisa nos slides, se as gurias pudessem me responder ali no bate-papo, porque no WhatsApp eu não consigo mais acessar. Eu no slide coloquei assim, Freud e Lacan. E aí brinquei ainda com entre parênteses, impossível. Né? Por que Lacan? Porque foi assim a minha trajetória. Freud e Lacan, uma junção possível e, ao mesmo tempo, impossível. Uma possível é porque foi a trajetória que eu faço, que fiz até aqui, desde a minha graduação de psicologia. Tá? E é sempre importante dizer que é a minha leitura do Freud, a minha leitura do Lacan, e é a possível que eu, Jane, posso transmitir aqui para vocês, né? E impossível porque não é apenas uma transposição, Freud, Lacan, muito menos uma continuidade. E essa é uma das primeiras questões que eu gostaria de deixar aqui sublinhado para vocês, tá? Reconhecer que é apenas um dos caminhos possíveis. Freud e Lacan, a partir da leitura da Jane, né? Enfim. E que você, cada um de vocês, precisa se identificar, se a gente for pensar em ter uma transferência com essa transmissão. Freud, Lacan, a partir da Jane também. Reconhecer e identificar que essas teorias não são iguais, nenhuma continuação à outra, mas que tem diferenças importantes, pontuais, que vai fazer diferença, inclusive, para a nossa clínica, para a nossa escuta, para o nosso manejo. Tá? Pensando nisso, a gente selecionou alguns pontos para refletir na aula de hoje. Tá? Não são apenas esses pontos, nem mesmo o que iremos esgotar, né? Ou dar conta de toda essa discussão. Tá? Como é que a gente colocou para a gente pensar nesse start? Tá? Os termos conceituais e clínicos: inconsciente, transferência, sujeito, objeto, desejo. Eu falo assim de propósito, porque como é complicado separar esses três conceitos, e fim de análise. Antes, para quem me conhece vai entender o que eu estou falando, um breve mesmo, traçado histórico, tá? Quem me conhece sabe que lá vai a Jane falar um pouquinho de história. Sim, eu gosto sempre de iniciar minha transmissão assim, situando quem está me ouvindo. Tanto a partir da onde eu falo, que já trouxe para vocês, um pouco, assim, como a partir da onde esse autor, que a gente escolheu, Freud, Lacan e suas diferenças, está situado ou estão situados ao construir a sua teoria, o seu saber. Por que isso? Eu entendo que esses dados históricos fazem total diferença para o nosso entendimento. Além disso, eu não conheço todo mundo que está aqui. Eu não sei em qual ponto
se encontra, né? Nem quem está aqui, nem quem está assistindo no gravado. Então, eu tomo um cuidado para quem esteja, por exemplo, chegando na psicanálise agora, chegando na clínica, conhecendo o Lacan, vá desde então se situando na própria história do movimento psicanalítico. Aí, eu aproveito então para deixar aqui bem claro, todas as questões são bem-vindas. Perguntem, se questionem a teoria, me questionem. A ideia é manter viva a teoria. E isso é um legado de Freud e de Lacan. Aqui a gente começa com uma semelhança. Tá? Então, me perguntem ao final da minha fala, se tu está assistindo no gravado, nos chama lá no direct, no WhatsApp, enfim. Esse retorno é muito importante para nós, e eu diria que para cada uma de vocês também, para cada um de vocês também. Porque é nesse movimento de pensar, às vezes tem um só depois daquilo que a gente ouviu. Né? Esse momento também até de formular uma pergunta pode nos ajudar a organizar nossos pensamentos. Tá? Então, a história. Freud nasceu no século XIX ainda, né? Enfrentou a Primeira Guerra Mundial e, como de origem judaica, ele teve, inclusive, seus livros queimados no nazismo. Tá? Enfrentou uma sociedade burguesa vienense, tradicional, machista, hipócrita. Imagina Freud, naquela época, falando em sexualidade das mulheres e das crianças. Era médico, neurologista, e então ele começou a criar a psicanálise a partir da sua experiência com a hipnose e com a histeria. Tá? Ou seja, seu ponto de partida, e há quem diga também que é o seu ponto de chegada, né, circulou basicamente pela neurose. Tá? Cientista, nosso Freudinho tinha um desejo de transmitir a sua técnica, seu método e comprovar cientificamente a psicanálise. Aqui, desde aqui, né, ele já salientava a importância da clínica e muito da técnica e da ética. E para isso, no rigor da sua transmissão. Um pouquinho depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Lacan. Ele está já inserido, então, no século XX, na França, recebe influências de vários locais, assim, né? O estruturalismo, filosofia, antropologia, linguística, lógica, né? Ele se encontra com a psicanálise a partir da psiquiatria. A tese de doutorado dele versa sobre psicose, esquizofrenia, e também a partir da sua análise pessoal. Tá? Então, aqui a gente já vai também mostrando na história as suas diferenças. Né? Esse encontro com a psicanálise se dá na década de 30. Olha só, e o Freud, se vocês forem olhar na nuvenzinha do lado ali do Freud morreu em 39. Né? Vivo, eles estiveram juntos por 9 anos, enfim. E o ensino do Lacan, então, começa na década de 50. Ele se lança nesse espaço de transmissão através de seus seminários. Não sei se vocês estão conseguindo ver, não dá para ver. Aqui tem alguns deles, assim, que já tem muitos né, traduzidos para o português, e são transcrições das suas falas, das suas transmissões orais dos seminários. O primeiro deles é de 1953. E qual o seu ponto de partida? Qual o título do seminário 1? Os escritos técnicos de Freud. Então, Lacan se intitula freudiano. É em 12 de julho de 1980, no seu último seminário, o seminário 27, ele tem 27 seminários, e o título desse seminário é sobre a dissolução. O Lacan solta essa frase que reverbera até hoje, e a gente fez uma enquete, muitos de vocês não conheciam ainda essa frase. Cabe a vocês serem lacanianos. Quanto a mim, sou freudiano. Né? E aí? Como é que essa frase ressoa em vocês? Como se definir? Freudiano, lacaniano, para graduação. Eu brincava muito em sala de aula, que eu sou janiana. Quem se lembra disso? Tem alguns ex-alunos aqui. Mas que não sejam janianos,
mas que a transmissão da Jane seja uma delas. E essa transmissão também se dá a partir desse encontro de vocês, da escuta de vocês. A cada encontro se renova, a cada grupo. Tá? Eu espero que faça sentido. Essa frase do nosso Lacanzinho, né, eu me pego pensando muitas vezes se não é uma provocação dele para cada um de nós, para a gente poder pensar sobre esses títulos, não é? Vamos pensar também sobre esses títulos. Então, do primeiro seminário, que são os escritos técnicos da década de 50, ao último, que é de 80, Lacan está com Freud e vai para além dele. Ele sempre defendeu a ideia de trabalhar com o retorno do sentido do Freud. Mas o que realmente isso quer dizer? É importante que a gente possa entender essa afirmação. A gente trabalhou bastante essa frase quando a gente fez o grupo de estudos ano passado com o livro 1 do Coutinho Jorge. O que essa frase quer dizer, do Lacan? O sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud. Qual o sentido das palavras ditas pelo Freud? Qual a intenção dele na transmissão da psicanálise? Né? Desde o seminário 1, Lacan passa o tempo todo falando dos textos técnicos do Freud, tentando retomar o seu sentido e, ao mesmo tempo, criticando os intitulados pós-freudianos. Vale a pena, né? Esse seminário 1 é bem irônico. Quer dizer, todos eles, né? Mas, enfim. Então, aqui, eu queria que cada um de vocês pensassem, que eu fico pensando o quanto que é importante uma tomada de decisão para cada analista em formação, cada um de nós. Freudiano, lacaniano, pós-freudiano, psicanálise francesa, inglesa, para onde eu vou, que escola eu pego, né? Eu penso que é uma tomada de decisão que, obviamente, vai além de um título. Por isso que eu brinco do Janiana, tá? Mas eu diria que serve como um guia de trajetória dos estudos de cada um de vocês. E isso vai fazer sentido e diferença na nossa escuta e prática clínica. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Ai, adoro quando tem algumas carinhas assim. Ainda, mesmo que com delay, não tem problema. Ó, mas vamos parar aqui com uma coisa. Não estou aqui para ditar regra. Nem muito menos dizer o melhor caminho, ou, pior ainda, o caminho certo é, porque vai ser o teu caminho, é singular. O que eu diria, que eu gostaria de dizer é que vai com cautela, vai com calma, não atropela e tenha coerência. Tá? Aí é bem Jane, neste momento aqui, tá? Que tem a ver com de um traçado. Não é nem o certo, nem o errado, mas de um traçado. E que, se possível, outra orientação técnica, mas que, se possível, retomar Freud, ou quem tu for traçar, ele mesmo, sabe? Não aquele que diz, alguém que diz que Freud disse, sempre dá aquela interferência do telefone sem fio. Tá? Então, se possível, sempre a fonte, se possível, sempre com o Freudinho do lado. Se vocês forem ver, o Freudinho até está acima. Aqui. Lacan aqui. Por mais que o Lacan esteja mais perto, o Freudinho está acima. Nunca tinha pensado sobre isso, pensei nisso agora, mas tudo bem. Então, partindo do Freud, o Lacan constrói a sua psicanálise e vai para além do pai da psicanálise, tá? Ele vai revisitar os principais conceitos, atualizar, construir as suas teses, questionar, trazer antíteses, fazer novas sínteses e transformar a sua escuta a cada encontro analítico. Tem um livro, o Coutinho Jorge com a Nadia Ferreira, que se chama Lacan, o Grande Freudiano. E aí os autores colocaram Lacan como um turbilhão. E eu achei muito interessante essa definição dos autores, porque ele, em uma palavra, definiu o que o Lacan provocou ao longo de toda a sua vida. Um turbilhão, com seus escritos, com a sua transmissão, nos seus seminários, dentro do movimento psicanalítico. Lacan mesmo fala que na década de... Esse processo foi entre 50 e 60, ele foi excomungado daí, como ele mesmo falava.
E o seu ensino, então, tomou um rumo diferente para além das formulações dessa instituição. Para quem não conhece, não sabe, IPA é a Associação Psicanalítica Internacional, foi fundada junto a Freud em 1910. Qual foi o início da psicanálise? 1900. Em 1902 já tinham encontros com simpatizantes, e em 1910 Freud pensa, não, só um pouquinho, vamos organizar isso aqui. Então, foi com uma intenção de defender o rigor da técnica, da ética na transmissão e na clínica. Tá? Essa associação, a IPA, está em voga ainda até hoje. Quando a gente parte de Lacan, a gente entende, percebe que esse órgão, essa instituição, se tornou muito mais um fiscal, adotando uma postura muito mais rígida, se confundindo com o rigor das recomendações técnicas. As próprias traduções, tem um texto de 1912 do Freud, que muitas vezes é traduzido por regras técnicas. Na verdade, Freud, uma das primeiras frases desse texto, ele fala que são recomendações e que fazem sentido para ele como clínico. Então, acho que é importante a gente poder ir pensando sobre isso. Então, o Lacan e seus seguidores foram, então, convidados a sair, tá? Excomungados, principalmente, né, por algumas questões, mas principalmente para uma que talvez vocês conheçam mais, que é a prática das sessões de curta duração. Conhecem as sessões de curta duração? Já ouviram falar? Tem essa crítica? Ou, enfim, já pensaram sobre isso? E aí, como é que vocês entendem essa rigidez, ou esse rigor, ou esse tempo cronológico, lógico, para uma lógica de hoje? Vou dar só um exemplo, porque teria muitas outras perguntas e discussões possíveis. Se você não está fazendo análise 6 vezes por semana, levanta a mão, tô brincando. Quer dizer que você não está fazendo análise? Na época de Freud era essa a orientação. Era isso que ele fazia. Se você não propõe isso para os seus analisandos, candidatos ou pacientes, como vocês têm mais comum de chamar, se você não propõe esse formato, vocês não estão fazendo psicanálise? Então, a gente também precisa pensar essa diferença entre rigor e rigidez. Então, isso foi lá em 50, 60, e a gente segue 2023, mantendo a chama acesa, não sem críticas, não sem dificuldades, mas estamos aqui. E estamos aqui para isso, tá? E aí eu quero pensar com vocês hoje em algumas diferenças da psicanálise de Freud e Lacan, pensar os caminhos diferentes, pensar as diferentes épocas, Freud, Lacan, incluindo a nossa hoje, tá? Pensar os diferentes campos de investigação e da prática clínica, tá? Eu quero retomar, retornar, questionar, transformar. E aí, a ideia, então, é lançar algumas questões, apontar algumas diferenças e abrir para troca.